interessante, porque a filosofia contratualista ela vai se fazer sobre essas ideias. Ele começa com alguns princípios que são inalienáveis e que vão marcar definitivamente, talvez como poucos, ele defende a ideia de que todos os homens nascem livres. E se precisa entender que isso aqui é num contexto que é um contexto ainda em que é absolutamente inaceitável a burguesia, a nobreza, na sua estrutura, imaginar que ela nasce livre e igual, que são os princípios. Então essa liberdade e esse princípio de igualdade, ele foi muito bem defendido por John Locke, principalmente porque o raciocínio dele começa na valorização da individualidade a partir de um direito, eu iria usar assim, de um direito natural, que é a liberdade e o corpo. Tá? E talvez essa seja a grande contribuição de John Locke, que marca tantos poetas norte-americanos depois. A questão de que o corpo é a primeira propriedade privada inalienável. Depois disso nós temos, em decorrência disso, nós temos o habeas corpus, né? Esse direito imprescindível ao corpo, inclusive no sistema jurídico. Mas ele defende muito a ideia de que o sujeito, a pessoa, não tem princípios inatos. A pessoa tem capacidades que, através da experiência, ela consegue se desenvolver. Isso é muito impactante, porque, ao mesmo tempo, quando ele diz que nós não temos ideias inatas, ele tira da estrutura, né, da estrutura social de um certo grupo que mantinha privilégio, principalmente a nobreza, que mantinha um privilégio de nascença. Ele tira também um privilégio, um aspecto religioso, de que algumas poucas pessoas tinham dotes e dons metafísicos e transcendentais. Ele diz, bom, o homem nasce uma tábua rasa. E tudo que ele vai experienciar, toda a vida dele é um conjunto de experiências. E essas experiências vão imprimindo no sujeito percepções e constituindo, o conhecimento é constituído na experiência. Isso parece tão óbvio na ciência, mas, traduzindo de outra forma, aquilo que o sujeito vivencia, caracteriza aquilo que ele é. E não aquilo que ele nasce. Ele não nasce pronto, ele não nasce com conhecimento, ele não nasce... Isso educativamente é muito interessante também. Uma grande revolução educativa aqui, porque significa que a experiência vai caracterizar. Tudo bem que o texto sobre a educação de John Locke não seja um texto... ele trata muito da ideia, porque a infância é uma questão muito restrita aqui, a ideia de disciplinar das crianças, mas, em tese, ele valoriza a ideia da criança ter experiência. Ele ainda não está preocupado com a qualidade emocional da experiência, mas, pelo menos, se cria essa possibilidade de não só memorizar, não só repetir preceitos prontos, mas que o sujeito possa ter experiências. Essa parte desculpe, Ivan, acabei de interromper. Essa parte é muito interessante, né? Porque, assim, os filósofos iluministas, eles têm bastante divisões entre eles, né? Não era um grupinho de amiguinho que ficava escrevendo sobre liberdade. Eles têm bastante variação. E aí, por exemplo, essa parte que tu falou sobre a questão do inatismo, né? Traduzindo assim, seria a questão de... E tu vai me corrigindo, né? Eu não sou formado em filosofia. A questão do que o ser humano... Até o próprio John Locke fala isso, né? O ser humano nascer com o conhecimento já todo programado, até na questão genética, e ele vai despertando ao longo das experiências, mas que o homem já nasce com aquilo. E o John Locke, isso seria o inatismo, né? O John Locke, ele acredita que o homem é uma...
uma tábua rasa, seria tipo um papel em branco, sei lá, alguma coisa em branca, e que ao longo da experiência do mundo externo, ele, de algumas maneiras, que depois talvez mais para frente a gente vai falar, ele aprenderia, ou pelo menos ele ia refletir sobre essas coisas. Então também envolve o interno e o externo, porque envolve emoções também, essa parte é muito interessante. Envolve uma questão de emoções. E até, Ivan, eu não sei bem certo, tu me ajuda nessa parte, mas parece que um período ele foi questionado sobre isso. Não, mas e como que os bebezinhos, eles já nascem sabendo que tem que chorar para ganhar comida? Ou como que as crianças, até com especificidade, elas nascem e mesmo elas tendo alguns problemas, assim, às vezes de comunicação, né? Elas sabem que tem que mamar e pedir comida. Justamente daí ele fala que essa experiência, ela não estava gravada geneticamente, mas eles tiveram esse contato na barriga da mãe. E daí, para mim, ele, tipo, é um jogo de xadrez que ele deu checkmate, né? Porque não tem como contestar isso. De que a criança já tinha essa experiência ao longo da gestação. E daí ela nasce e ela reproduz aquilo que ela já sabia para sobreviver. E isso é muito interessante. E daí vem a questão do conjunto de ideias, né, dele. É bem interessante. Eu acho que tu vai falar mais sobre isso, da divisão das ideias, né? Isso. Eu só ia dizer assim que nós estamos num período ainda, para quem está nos ouvindo, de que a infância não era a infância ainda nesse período é visto como uma passagem para se tornar ser humano, né? Uma passagem para se tornar adulto, que seria de fato ser humano. Somente mais tarde, com Jean-Jacques Rousseau, é que pela primeira vez ele vai estudar especificamente a infância pela infância, que é o que nós temos, se diz assim modernamente, a origem do estudo sobre a infância. Mas sobre a questão das ideias, o John Locke, sim, ele acha que todas as ideias vêm da experiência, inclusive as sensações. Para ele, as emoções são um tipo de experiência que nós temos. Tanto que ele divide que nós temos as ideias, elas sempre originam das coisas, da relação das coisas. E aí nós temos as ideias simples, que são aquelas que nós abstraímos, as sensações, e vamos fazendo essa conexão. E as ideias complexas, que seriam quando nós começamos a fazer a junção voluntária dessas ideias na mente. Aí, assim, a mente começa a fazer essas conexões, isso é muito forte. Desde até hoje ainda isso é muito forte, a ideia de que a mente não produz ideias, ela produz relações, ela tem a capacidade de produzir relações, mas a origem das ideias está na experiência. Isso talvez tenha sido uma pedra angular que os experiencias tenham contribuído, que nós passamos sempre pela experiência. Não podemos abrir mão das experiências. E aí a mente faz o quê? Ela relaciona, divide, compõe, né? Mas ela não cria uma coisa nova de modo absolutamente novo. Ela precisa ter essa experiência. Então, todo conhecimento ele se limita ao mundo exterior, aquilo que acontece, que é vivenciado pelo sujeito. As ideias elas surgem sempre da experiência e a mente humana só tem capacidade de unir, juntar e compor. E a mente não tem capacidade de produzir ideias próprias. No sentido de ideias tomadas aqui como entidades, isso é muito importante, como se fosse uma constituição de uma substância, tá? Como René Descartes. Depois, quando vai ser aproximada a ideia a uma representação do mundo, aí sim vai se admitir que a mente produz ideias. Mas ideias aqui na época de John Locke ainda seriam princípios constitutivos da realidade. E esses princípios constitutivos da realidade
eles não podem surgir do sujeito. Eles têm que ser, eles têm que provir da experiência. E nós tínhamos dito que o empirismo ele dá uma valorização muito grande à questão da materialidade, da matéria, da física, do corpo físico. E aí, por isso que ele diz o corpo, ele possui 3 tipos de qualidade. As qualidades primárias, que é o movimento, a solidez, a extensão, a questão do número, as qualidades secundárias, que seriam uma espécie de cor, seriam atributos ou ideias simples que seriam capazes de abstrair do corpo. E por fim, o corpo ainda tem o poder, que seria, tem a capacidade de poder de afetar outros corpos. E aí ele começa a dar origem a um complexo jogo de interação entre os corpos. Ao passo que as ideias, o que a mente internamente, só tem capacidade de produzir identidades, relações e a compreensão e essas coexistências. Enfim, então nessa parte sobre essa questão das ideias. Oi? Então nessa parte das ideias, ele divide as ideias, então, né, que nem você falou, nas simples e nas complexas. E daí dentro das simples tem aquela divisão entre a sensação e a reflexão, né? É essa divisão dentro da simples. E a reflexão. E daí aquele exemplo que eu dei sobre, por exemplo, o bebezinho, ele seria através da sensação, né? Sensação de fome, sei lá, essas coisas. Medo, sei lá, amor, né? Essas as ideias simples baseadas nas emoções. As ideias simples baseadas na razão seria então a refletir sobre algumas coisas e aí dali formar alguma ideia? Isso. A própria noção de número poderia ser entendida como uma ideia reflexiva, que ela começa a dar e que ela, talvez nós pudéssemos usar outros exemplos que são compostos através a noção de objeto, que o sujeito relaciona as qualidades. Isso seria uma relação reflexiva. Essa Também parte encaixa bastante aquela questão das próprias experiências que tu falou, né? Que é a questão do externo e interno. O externo seriam as emoções e a razão. O interno seria refletir sobre algumas coisas e aí sim formar uma cadeia de pensamento, né? Isso tudo dentro da simples, lógico, né? Seria isso? Isso. As ideias complexas... aí vem aí é o segundo conjunto, né? As ideias simples, elas se dividem, então, em a ideia ligada à emoção e à razão. As sensações, né? E a razão. E aí as ideias... Na verdade, o termo seria uma reflexão aqui, que seria a composição daquelas sensações. Sim. Uhum. A ideia seria uma espécie de superpercepção aqui. Mas daí, então, seria a ideia dividida em simples e complexas. E daí, dentro da simples, então, tem a reflexão e a sensação. Tá. E aí, então, o outro conjunto de ideias... Ambas são passivas, né? Sim. O sujeito vem de fora. Isso, sim. Tá. Isso, o sujeito vem de fora. E daí a externa seria a reflexão sobre alguma outra coisa, né? Isso, até a noção aqui, a reflexão, talvez fosse melhor identificar aqui já com a ideia de a sensação ser externa, que vem de fora do objeto. Sim, e a reflexão seria essa sensação interna, tá? Assim, essa composição de sensações internas que nós temos. Entendi. Sim. O reflexo do mundo à sua volta dentro de você refletindo sobre isso. Mas a ideia complexa, então, elas
elas são produto voluntário da mente. Ao passo que você pode fazer novas conexões, intencionalmente relacionar de forma diferente. Enquanto que a reflexão, enquanto uma ideia simples, é uma espécie de espontaneismo, causa aquela sensação e aquela vivência internamente. As ideias complexas, diferentemente da reflexão, que é uma ideia simples, no caso aqui de John Locke, ele consegue intencionalmente dividir, compor, relacionar de forma mais sofisticada e intencionalmente pelo sujeito. E aí surge uma noção muito ingênua, de verdade, que é uma noção hoje muito ingênua na filosofia, que uma ideia verdadeira, mesmo uma ideia complexa, verdadeira, seria uma ideia que fundiria aquela sensação, aquela percepção com um objeto. Tá? Ela é ingênua porque ela não tem como saber que é verdade. É como se eu fosse questionar se as minhas vistas estão vendo o que estão vendo. E você não tem um terceiro elemento para saber se de fato eu estou vendo a verdade. Mas a verdade é que seria, nas ideias complexas, seria uma espécie relacionada ao mundo exterior, uma comparação, um pareamento. Talvez a gente pudesse usar a palavra pareamento. Parearia a minha ideia interna com aquilo que está acontecendo no mundo. Essa seria a verdade. Ao passo que, ao nível das ideias, elas se dão no nível de comparação, onde você faria a comparação das diferentes ideias. E aí ele aceita, nessa época, dois tipos de ciências: as demonstrativas, né, principalmente a matemática e a moral, né, que seriam demonstrativas, e as experimentais, que seriam capazes de aquilo que surge mais como experiência organizada. Da minha parte, agora nós podemos passar ao terceiro ponto. Eu queria conversar um pouco mais sobre a questão da ideia complexa. Assim, ó, então, as ideias simples são aquelas lá divididas entre a razão e a emoção, a sensação, a emoção, né? E aí ela tem a questão das experiências. E aí o segundo conjunto de ideias para ele seria a questão das ideias complexas, né? Eu achei interessante que uma parte ele tem que as complexas, elas são a junção de várias ideias simples e daí uma reflexão sobre essas ideias, ou a formação de uma ideia nova, mas baseada nas ideias simples. E daí tem um exemplo que é bem interessante, que é a questão assim do eu consigo ter uma ideia simples sobre um gato. Eu consigo ter uma ideia simples sobre um cavalo. Eu consigo ter uma ideia simples sobre o cachorro. Eu consigo ter uma ideia simples sobre um cervo. Certo? Eu consigo. A minha ideia complexa em cima dessas ideias simples seria pensar como todos eles como sendo animais quadrúpedes. Que daí é mais complexo. Isso aí eu achei muito, muito interessante, assim. Que, lógico, né, as ideias complexas, elas têm outras divisões dentro, tem outras divisões, né? São três, né? O modo, a substância e a relação. Mas isso aí, eu acho que só falar esse exemplo, ou se você quer comentar um pouco sobre esses três pontos, ou a gente já vai para o terceiro nível. Eu sugiro que a gente vá para o terceiro, porque senão talvez se torne bastante extenso. Tranquilo. Beleza. Então vamos para o terceiro ponto. Ou terceira parte, né? A segunda parte, daí depois é o terceiro ponto. Parece uma fórmula de matemática completamente desconhecida, né?